Oi pessoal, novamente. Então, na última videoaula nós estudamos distribuição de frequências e nós iremos continuar a unidade 1 trabalhando agora sobre medidas de tendência central. Tá? Então, dentro de medidas de tendência central, a gente trabalha primeiramente com média aritmética simples. Ela serve para trabalhar com dados simples ou não agrupados. Então, dados os números x1 até xn, a gente define a média aritmética pela fórmula x barra é igual a x1 mais x2 até xn dividido por n, onde n é o número total de dados. A gente também define a média aritmética ponderada, que são para dados agrupados, aqueles dados organizados em classes. Então, dados os números x1 até xn, com as suas respectivas frequências de f1 até fn, a gente define a média aritmética ponderada pela fórmula x barra é igual a x1 vezes f1, mais x2 vezes f2, mais reticências xn vezes fn, dividido pelo somatório das frequências. Isso a gente pode representar na forma de um somatório de xi e fi sobre o somatório de fi. Como o somatório de fi ele vai representar, no fim das contas, o número total de dados, a gente substitui esse somatório do denominador simplesmente por n. Exemplo: a média mínima para aprovação em uma determinada disciplina é 5. Se o aluno obtém as notas 7,5, 8, 3,5, 6, 2,5, 2, 5,5 e 4 nos trabalhos mensais da disciplina em questão, pergunta-se, ele foi ou não aprovado? Então, se a gente calcula a média, a gente vai somar todas as notas no numerador, dividir pelo número total de notas, que são 8, e isso a gente encontra 39 dividido por 8, dá 4,875. Então, naturalmente, a conclusão é que o aluno não foi aprovado, uma vez que a média da disciplina é 5, e ele tirou uma nota menor. Outro exemplo, nós temos a seguir a distribuição dos aluguéis de 65 casas, e é pedido para determinar a sua média. Então, aqui na primeira coluna nós temos os aluguéis distribuídos por classes, tá? São 5 classes no total, e aqui em cada uma dessas classes o valor pago em milhões de reais para cada aluguel. Então, de 1,5 a 3,5 milhões de reais, 12 casas, tá? Pagam esse valor de aluguel, tá? Na terceira coluna nós temos aqui xi igual a 2,5. Esse xi naturalmente é a média dessa classe aqui. Então, o valor médio dessa classe entre 1,5 e 3,5 é 2,5. E assim acontece com todas as outras classes. Tá? E o FI aqui, tá, é o produto entre o número de casas e o valor de xi. Então, 12 vezes 2,5 vai dar 30. 18 vezes 4,5 vai dar 81. E assim por diante, nós obtemos todos os outros valores. Tá? De tal forma que, se a gente somar todas essas frequências absolutas, nós teremos a frequência acumulada de 378,5. Tá? Então, a média vai ser as frequências acumuladas, 378,5, dividido por 65, tá? Que é o número de casas. Então, nós encontramos aí, tá, que a média nesse caso é 5,82. Isso representa que o aluguel médio pago por essas casas é de 5,82 milhões de reais. Bom, então a gente vai passar agora para algumas propriedades de média. Então, o primeiro teorema ele diz que a soma dos desvios com relação à média é igual a zero. Então, se a gente tiver dados simples, tá, esse teorema fica escrito da seguinte forma: eu tenho o somatório de xi menos x barra, isso é igual a zero. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto de dados, representados aqui por 2, 4 e 6. Então, se eu tirar a média desses dados, vai ser 2 mais 4 mais 6, dividido por 3, isso vai dar 12. 3 é o número total de dados, 12 por 3, isso vai me dar uma média 4. Então, se eu tirar a soma dos desvios com relação à média, eu vou obter 2, que é o primeiro dos dados, menos 4, que foi a média que a gente encontrou, mais 4, que é o próximo dado, menos 4,
que foi a média que a gente encontrou, mais 6 menos 4, 4 é a média, tá? E eu faço o somatório dessas três diferenças. Então, quando eu faço o somatório dessas três diferenças, eu encontro naturalmente que a soma dos desvios em relação à média é igual a 0. Bom, um outro exemplo ainda sobre o Teorema 1, tá? Mas agora para dados agrupados. No slide anterior a gente trabalhou com dados simples. Então, eu tenho aqui o número de reprovações em uma disciplina, como 1, 2, 3 ou 4. A frequência com que isso aconteceu, tá? E o produto entre XI e FI. Notem que XI é o número de reprovações em uma dada disciplina, tá? Então, eu posso tirar a média ponderada, tá? Desses dados, como sendo igual a 26 dividido por 10. Mas de onde apareceu o 26 e o 10? Tá? Então, o 26 apareceu aqui do produto entre XI e FI, depois que eu somei todos esses dados, 1 com 6, com 15, com 4, eu tenho o valor de 26, tá? E 10 vem da frequência acumulada. Se eu somar todas as frequências, 1 com 3, com 5, com 1, eu obtenho o valor de 10. Então, a média ponderada me diz que o total de reprovações é, em média, 2,6. Tá? Então, como é que eu posso fazer o teste do Teorema 1, tá? Que fala que a soma dos desvios com relação à média é igual a 0. Então, eu vou pegar a fórmula aqui, que diz que o somatório de xi menos x barra vezes fi é igual a 0. Então, eu vou pegar os dados que eu tenho. Então, eu vou pegar 1 menos 2,6 vezes 1, mais 2 menos 2,6 vezes 3, mais 3 menos 2,6 vezes 5, mais 4 menos 2,6 vezes 1. Notem que esses valores aqui é só substituir, né? Substituição natural. O primeiro valor é xi, né? Começa com 1 aqui, ó, você olha na tabela. Depois eu tenho 2, que é esse valor aqui. Depois 3, que é esse outro valor, 4 e assim por diante. Tá? E o 2,6 que aparece aqui é a média ponderada, o x barra. Tá? E as respectivas frequências. Né? Então a primeira frequência é 1, está aqui. A segunda frequência é 3, ela está aqui. A terceira frequência é 5, está aqui e assim por diante. Tá? Então, os resultados dessas expressões, eles são dados aqui. Depois que eu somo todos eles, eu vou encontrar o valor igual a 0. Mostrando novamente que o Teorema 1 ele vale também para dados agrupados. Bom, segundo o teorema, ele diz que a soma dos quadrados dos desvios tomados em relação à média é o mínimo, ou seja, é menor do que a soma dos quadrados dos desvios tomados em relação a qualquer outro valor. Tá? Esse teorema ele é válido tanto para dados simples, tá? Quanto para dados agrupados. O terceiro teorema de média, ele diz que a média aritmética ponderada de todas as médias, tá? Ele pode ser calculado, e essa fórmula que é apresentada aqui embaixo, ela se presta justamente para calcular a média de todas as médias. Então, dado N1 números com média x1, N2 números com média x2, NK números com média xk, a média aritmética do conjunto de todos esses números é x barra igual a N1x barra mais N2x barra até NKx barra dividido pelo número total dos dados. Tá? Se eu pegar como exemplo, turmas que apresentam determinada disciplina em comum possuem nessa disciplina. Turma A, 40 alunos, média 6,5. Turma B, 35 alunos, média 6. Turma C, 35 alunos, média 4. Turma D, 20 alunos, média 7,5. Percebam que em cada turma aqui, nós tiramos a média das notas, né? Então, nós temos aí 4 turmas e a média de cada uma dessas turmas. Aí ele pede aqui no final do exemplo a média geral. O que eu faço? Eu vou pegar o número total de alunos de cada turma, começando aqui com a turma A, que tem 40 alunos, vezes a média da turma, que foi 6,5, depois turma B, 35 alunos, vezes a média dessa turma B, e assim por diante, e dividir pelo número total de alunos. Tá? Quando eu faço isso, eu encontro 760 por 130,
e encontro que a média, tá, das notas dessas turmas, tá, foi de 5,8. Tá? Então isso me poupa o trabalho de ter que calcular novamente as médias de todos os alunos, considerando agora as 4 turmas. Né? Se eu tenho a média de cada turma, eu posso calcular a média da média, e isso é garantido pelo Teorema 3. Bom, além da média aritmética e da média ponderada, tá? Outra medida de tendência central é a moda. Tá? E a moda é representada com x e chapéu, né? O x acento circunflexo. E o que representa a moda? A moda é o valor que ocorrer com maior frequência em um conjunto de dados e que é denominado valor modal. Certo? Então, por exemplo, vamos considerar dados simples. Tá? Nós temos aqui 4 exemplos e a gente pode encontrar a moda facilmente, tá? Olhando para cada exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho x igual 1, 1, 2, 3, 4 e 5. O valor que aparece com maior frequência aqui é 1. Então, eu posso dizer que esse conjunto é unimodal, com x, chapéu igual a 1. Tá? Exemplo 2. Eu tenho 2 números 1, 2 números 2, tenho 3, 4 e 5. Eu posso dizer que esse é um conjunto bimodal, tá? Porque eu tenho 2 elementos que aparecem com maior frequência, que no caso seria o elemento 1 e o elemento 2. Então, x1 chapéu é igual a 1, tá? E x2 chapéu é igual a 2. No terceiro exemplo, eu tenho aqui, se vocês perceberem, tá? 3 elementos que aparecem com maior frequência. No caso, são os elementos 1, 2 e 3. E eu chamo esse conjunto de um conjunto plurimodal. Então, x1 chapéu é igual a 1, x2 chapéu é igual a 2 e x3 chapéu é igual a 3. Tá? E o último exemplo, ele me dá os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Eles aparecem uma única vez, cada um. E a gente chama esse conjunto de conjunto amodal. Então, para dados agrupados, a moda ela não é percebida tão facilmente, como nos exemplos que a gente viu anteriormente para dados simples. Então, vamos pegar como exemplo aqui, tá? Dados organizados em classes, tá? Com suas respectivas frequências, tá? E a soma dessas frequências. Então, daqui diretamente eu posso dizer, tá, que a moda bruta ela vai ser igual a 35. Bom, mas vocês podem me perguntar, professor, mas como foi que você conseguiu esse resultado? Então, quando eu tiver dados agrupados, eu vou olhar para a frequência acumulada, a frequência total, tá? Ela é igual a 22. Se eu dividir 22 por 2, isso vai dar igual a 11. Tá? Então, 11 vai ser a medida por onde eu vou saber qual o valor da moda bruta. Tá? Então, se eu somar 3 com 5, dá 8. 8 com 7 dá 15. Tá? Então, quando eu chego na terceira classe, tá? A frequência acumulada até a terceira classe é igual a 15. Tá? Bom, mas o valor que eu encontrei aqui, de 22 dividido por 2, foi igual a 11. Então, 11 é um valor menor do que 15. Então, naturalmente, a moda bruta ela se encontra dentro dessa terceira classe aqui. Tá? Então, a moda bruta ela vai ser a mediana, tá, entre os intervalos de classes, tá, 30 e 40. Então, o valor que está na média entre 30 e 40 é 35. Então, falando um pouco mais sobre a moda bruta, tá, ela consiste no método mais rudimentar no cálculo da moda de uma distribuição de frequências. Basta tomar o ponto médio da classe modal, aquela que aparece com maior frequência. Tá? Então, existem outros métodos mais confiáveis para calcular essa moda. Por exemplo, a moda de King e a moda de Kisuber, sendo esta última a mais confiável de todas. Tá? Então, aqui eu apresento para vocês a moda de King. Tá? Tem essa expressão, onde Li é o limite inferior da classe modal, H é a amplitude da classe modal, F post é a frequência absoluta da classe posterior à classe modal, tá? E F ante é a frequência absoluta da classe anterior. Notem aqui que a classe modal vai ser a classe onde a moda vai ser calculada. Tá? E frequência posterior é a frequência que vem após
a frequência da classe modal. E frequência anterior vai ser a frequência anterior à frequência da classe modal. A moda de Kieshuber ela é um pouco parecida, tá? Então ela começa com limite inferior, mais h, que é a amplitude da classe, vezes ΔI sobre ΔI mais ΔI. ΔI vai ser a frequência modal, a frequência da classe que aparece com maior frequência, menos a frequência anterior à da classe modal. Tá? E ΔI vai ser a frequência modal, menos a frequência da classe posterior à classe modal. Tá? Nós temos aqui um exemplo, tá? Pegando novamente aquele exemplo para a moda bruta, né? A moda bruta a gente calculou já como sendo igual a 35. E como é que seria a moda de King? Então eu vou pegar o limite inferior da classe modal. A gente já sabe que a classe modal é essa terceira classe aqui, tá? O limite inferior dessa classe é 30, então está aqui. A amplitude da classe é 10, tá? Ou seja, de 30 para 10 eu tenho 40, então a amplitude da classe é 10. A frequência posterior à classe modal é 6. Ó, a frequência que vem depois da frequência da classe modal é 6. Eu repito também a frequência posterior aqui embaixo. E depois vem a frequência anterior à classe modal. A frequência anterior é 5. Tá? Fazendo os cálculos eu obtenho que a moda de King é 35,45. A moda de Kieshuber eu posso calcular através dessa expressão, tá? Onde ΔI e ΔI a gente já definiu, mas eu posso explicar novamente. ΔI vai ser a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência anterior, então 7 menos 5 dá 2, tá? ΔI aparece aqui embaixo novamente, né? Então eu repito 2, e ΔI é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. 7 menos 6 vai dar 1. Então, fazendo os devidos cálculos, a gente encontra 36,67. Bom, a gente ainda tem outros tipos de medidas de tendência central. Tá? Uma delas é a mediana, que é representada por x com um tio em cima do x, tá? X tio. Então, a mediana ela divide a distribuição, o conjunto de dados de uma amostra em duas partes iguais. Então, se a gente tiver dados simples ou não agrupados, a gente vai ter uma forma de calcular, duas formas, na verdade, de calcular a mediana. Tá? Se o número de dados é ímpar, ou seja, se n é ímpar, o elemento mediano de uma amostra ou população com n elementos organizados em ordem crescente, o elemento mediano será igual a n mais 1 dividido por 2. Por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto de dados, tá? São 9 elementos no total. Então, como o conjunto total de elementos é 9, 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, o quinto elemento é o elemento mediano. Vamos contar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o 4, tá? Ele é o elemento, o quinto elemento mediano, tá? E a mediana desse conjunto de dados vai ser igual a 4. Naturalmente, vocês percebem que nós temos 4 elementos à esquerda do 4 e mais 4 elementos à direita do 4. Como a própria definição diz, a mediana divide a distribuição ou conjunto de dados de uma amostra em duas partes iguais. Bom, mas se nós tivermos o número de dados como sendo par, tá? Aí nós temos uma outra regra. Se n é par, existem dois elementos medianos, e a mediana será a média aritmética desses elementos, que a gente vai chamar aqui de EMD1 e EMD2. Então, pegando novamente aqui um exemplo, tá? Agora, nesse exemplo, nós temos 8 elementos nesse conjunto, tá? Então, o elemento mediano 1 vai ser n dividido por 2. N é 8, dividido por 2 vai dar 4. E o segundo elemento mediano vai ser n dividido por 2 mais 1. Então, n é 8, por 2 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. Então, como ele disse que a gente tem que pegar a média dos elementos medianos, tá? A gente vai procurar quem são esses elementos medianos, o quarto e o quinto elemento mediano.
Nós podemos contar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, 3 e 4 são esses elementos medianos. Eu somo os dois e divido por 2 para encontrar a mediana. Então, x tio é igual a 3 mais 4 dividido por 2, dá 3,5. Tá? Então, 3,5 é a mediana nesse caso. Então, aqui nós temos a mediana, agora para dados agrupados. Tá? Então, nós temos uma distribuição de frequências aqui, nós temos 7 classes. Tá? Então, o elemento mediano ele pode ser calculado a partir dessa forma, n sobre 2, onde n é a frequência total acumulada. Tá? Essa frequência total acumulada a gente pode consultar aqui na tabela, ela é igual a 150. 150 dividido por 2 dá 75. Então, a gente localiza, tá, aonde estaria essa frequência de 75. Então, na primeira classe nós temos até o momento 10 de frequência acumulada, depois 30, depois 65. Notem que 75 ainda é maior do que 65. Se eu pegar a próxima classe, tá, eu tenho uma frequência acumulada de 105. Naturalmente, essa frequência de 75 ela se encontra dentro da quarta classe. Tá? Então, esse vai ser o elemento mediano. Então, o elemento mediano se encontra dentro dessa classe. Então, para encontrar a mediana nesse caso, eu vou utilizar essa fórmula, onde Li é o limite inferior da classe, tá, que é 40. H, novamente, é a amplitude da classe. De 40 até 50 eu tenho 10 unidades, então H é igual a 10. O elemento mediano a gente encontrou como sendo 75. Tá? A frequência acumulada anterior, na classe anterior, tá, é 65, está aqui substituído. E dividido pela frequência modal. A frequência modal é a frequência absoluta, que nesse caso aqui é 40. Então, fazendo os devidos cálculos, a gente encontra 42,5. Bom, aqui nós vamos apresentar agora, tá, na forma de um esquema, o que a gente já viu até agora, que são as medidas de tendência central. Tá? Então, nós apresentamos primeiro a média aritmética e a média ponderada, depois nós passamos a apresentar a moda, e por último nós apresentamos a mediana. Tá? Eu vou encerrar essa videoaula por aqui. Tá? E na próxima videoaula a gente vai trabalhar com as medidas de separatrizes, falar sobre esses tipos de medidas e também sobre as medidas de dispersão ou de variabilidade. Então, nos vemos até a próxima aula. Vou pedir para vocês que vocês acompanhem o que nós estamos apresentando. Se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar no AVA, no fórum de discussão da unidade. Até mais e até a próxima videoaula.